Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Então, estamos novamente, eu e Júlia aqui, né, Júlia? Vamos dar continuidade à Memória de um Suicida. Fala, Júlia. Terminando quase o capítulo, né, Selma, que a gente já iniciou, e a gente dá uma boa tarde para todos e para todas, iniciando então agora com a leitura do nosso livro, né, que é esse livro que eu sempre mostro aqui a capa, que é Maria, Mãe de Jesus. A mensagem de hoje fala assim: Mãe das Mães. Começa assim: Maria é o anjo, pois, que nos ampara e guia em nossa cruz, levando-nos ao céu cheia de piedade e comiseração pelas nossas fraquezas. Ela é a personificação do amor divino no vale das sombras e das amarguras, e sendo o arrimo de todas as criaturas, é, sobretudo, a Virgem da Pureza, Mãe das Mães. Então, com essa singela homenagem a Maria, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre por excelência, a Maria, a essa falange amiga de Dona Ivone, a esses bons espíritos que nos amparam nesse estudo dessa tarde. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, damos por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Nos ampare para que o nosso estudo possa seguir. Graças a Deus. E assim, a gente dá início, né, ao estudo de hoje, mas a gente vai fazer assim, uma pequena lembrança, né, do que a gente viu no estudo anterior, né? E o que a gente viu no estudo anterior? Foi o estudo que o Aníbal de Silas trouxe, né, para aquela universidade, né, o mesmo tipo de estudo que ele recebeu de Jesus. Né? A gente vai lembrar que Aníbal de Silas foi aquele menino que Jesus passou a mão na sua cabeça quando criança. E essa imagem foi tão forte na vida dele que ele se apresenta de uma forma juvenil. Então, e quando Jesus fazia aquela pregação, né, os espíritos que estavam ali, né, os homens que estavam ali, as pessoas que estavam ali, que tinham interesse no aprendizado, ou seja, de boa vontade, captavam as imagens de Jesus. Não só o ouviam, mas viam sua imagem projetada. Então, Aníbal trouxe esse tipo de ajuda também para a colônia Maria de Nazaré, principalmente também ali na universidade, porque ali eles estavam tendo uma iniciação com aqueles mestres hindus, né? Porque a gente sabe que todo esse trabalho do hospital e da colônia é dos iniciados hindus. Então, o que o Aníbal fazia? Através do telão, que era um telão mais, vamos dizer assim, com melhor imagem, né, Selma? Era um telão melhorado, vamos dizer assim, né? Mais moderno. Mais moderno, né? Então, nesse telão, ele também tinha a ajuda dos adjuntos, né, Selma, que era o Pedro e o Salustio, né, que ajudavam a ele fazer essa formação dessa projeção das imagens. Então, isso para eles era importante, a Selminha vai aí no decorrer do estudo falando para a gente, essas imagens que eles iam ver seria uma coisa que ia impactar definitivamente as almas desses espíritos, né? Exatamente. Então, agora... também precisa fazer aquela colocação só que o Pedro e o Salustiano ajudavam o Aníbal, não é só para mexer nos aparelhos, não, mas na questão da energia, porque o Aníbal despendia uma energia para criar esse telão, essa imagem mental que vinha de Aníbal para se projetar no telão.
Então, só ele seria um desgaste muito grande para apresentar. E esses assistentes dele o auxiliavam nesse intuito, não é isso? É isso Então, mesmo, Selma. Bem lembrado, bem É. lembrado. E agora a Selminha vai dar início, né, ao nosso estudo de hoje, né, mostrando para a gente aí muito conteúdo, né, Selma? Segue aí, Selma. Exatamente. Então, o que acontece? Então, a partir desse instante, daquele dia que eles foram, né, apresentados a Aníbal, né, a partir daquele momento, eles começaram a assistir periodicamente às aulas do Aníbal. Ela foi definitivamente o preparo moral à luz das superiores doutrinas, né, e do Divino Mestre, claro. Né? Então, ele diz aqui que o catedrático, que se refere a Aníbal, sim, explanou as causas da vinda de Jesus à Terra. Né? Era um desfile de civilizações que se passou gradativamente pelaquela tela mágica que eles colocam, mágica, né? Mas demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica, as sociedades terrenas se nos afiguravam, com efeito, um mundo sem... seria um mundo sem a aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. Isso quer dizer, ele diz aqui que se não houvesse, aquele tema foi mostrando assim o advindo, a vinda de Jesus, o que gerou de transformação para a humanidade, para o planeta em si. Então, antes da advindo de Jesus, foram mostrados a eles civilizações diversas, nós vamos falar mais um pouco. Então, eles perceberam que, antes de Jesus e com Jesus, a mudança, a transformação que houve, né, que sem ele, o mundo seria, que ele falou, sem esperança, seria um vazio. Né? Como é que Jesus trouxe essa luz, né, e preencheu a humanidade de amor, de esperança de algo melhor, né? Porque era um mundo muito primitivo, as pessoas eram selvagens. Não falo selvagens do tempo das cavernas, mas eram brutas, selvagens, né? Então, o que continua aqui? O mestre, no caso aqui, falava, e suas narrativas, suas exposições, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais, sob o calor magnético da sua superior vontade, associada a de seus pares, se humanizavam diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi iniciado, então. Era empolgante, belo, comovedor. Né? Com nosso emérito instrutor ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios. A mais fecunda elucidação de nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta da Terra, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes, e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs. Por sua vez, lutariam também através dos renascimentos,
trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamorados do mesmo alvo, ou seja, a perfeição. Isso foi mostrado a eles nessas aulas, né, de Aníbal, que também era filosofia e análise comparada. Todas as civilizações, a evolução dela, todas as que vieram, que se foram, porque elas já atingiram aquele momento, né, de evolução, que o planeta já não tinha mais o que, vamos dizer, a dar a eles, né? Então eles foram para outras moradas. Lembrando que Deus falou, né? Jesus, aliás, falou que há muitas moradas na casa de meu pai, né? E assim são, né? Com os espíritos evoluindo, cada um seguindo sua própria trajetória em novos planetas, de acordo com seu grau de evolução. Não é isso? Isso mesmo, Selminha. Chegou a evolução e eles estavam ali naquele estudo realmente fazendo essas comparações das sociedades, né? E do progresso desses espíritos, né? De renascer, né? Como tem aquela frase de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, né? Exato. Então é isso aí que fica para a gente, né? Esse progresso. Exatamente. E, continuando aqui, isso são todas as colocações que a Aníbal está tentando nos passar dos ensinamentos, né? Lembrando aqui que ele diz que é uma coisa muito mínima, ele não consegue dimensionar a grandeza. Camilo tenta fazer o melhor possível, né, desse estudo, mas ainda é muito pouco, muito pálido que ele se diz, né? Mas, mesmo assim, foi bastante enriquecedor. Entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo com suas múltiplas feições apaixonadas. Tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que impossível se tornou permanecermos indiferentes, qual o observador frio que estuda apenas o cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora, que desconhece Deus por preteri-lo às paixões, éramos solidários com seus mesmos infortúnios, pois que também nossos e pesadas angústias infiltrava-se. Né? Porque é aí, nesse momento, parando aqui um instante, quero lembrar que eles se perceberam o problema da humanidade em geral, que até hoje existe, que foi o egoísmo, desde aquela época, né, que prejudicou muito a humanidade, com aquelas paixões que ele fala aqui, não são paixões amorosas, são as paixões efêmeras, as materiais, aquelas que nos desviam do nosso verdadeiro propósito e nos distancia, né, do nosso Deus, nosso Pai. Isso que ele falou, é que enquanto você vive somente pela matéria, pelas as paixões mundanas, você não se aproxima de Deus, você não tem tempo para Deus, é isso que ele fala aqui, né? Então, isso causou o quê? Angústia, porque ele se percebeu que ele também fazia parte desse mundo. Ele, assim como os outros, né, que estavam ali, né, ele se percebeu que ele também era assim. Selma? Oi, Julinha, fala. É o que você está dizendo, que naquele momento ali, quer dizer, quando eles estão analisando as sociedades, eles estão tendo todo esse conhecimento. Então, eles notaram que as sociedades se perdem por conta do egoísmo, né? Que a gente sabe que é uma das chagas da humanidade. Só que eles vão percebendo que eles também faziam parte desse cenário, do egoísmo, da falta do conhecimento de Deus, né? de ter as paixões terrenas eram muito mais fortes do que qualquer outra coisa. Então, naquele momento, ele vê uma sociedade desgraçada, mas eles fazem parte desse cenário. Isso. E aí ele
como se diz, ele acorda daquele marasmo, vamos dizer assim, tipo assim, esses desgraçados somos nós também. É isso que dá um choque na mente deles, né? Exatamente. Que é o que ele diz aqui, pesada angústia infiltrava-se nos nossos espíritos, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas abertas em que nos sentíamos tragados. Quando eles se perceberam naquilo, eles tiveram aquela ânsia de realmente necessidade de serem salvos daquilo, porque eles não queriam mais viver daquela forma, não é? Então, continuando aqui, ele fala assim, até que, em certa aula, num dia ameno e harmonioso, anseios vagos de esperança, como promessas benditas, que entornassem aleluias pelo nosso ser. Ele fala assim, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia. Foi aí nesse momento, que ele diz que nesse dia ameno, tranquilo, ele foi apresentado a figura de Jesus. Então, ele fala aqui, então a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento. Começou a soletrar, então, a palavra sacrossanta da redenção. As cenas... Oi, Julinha. Aí, nesse momento, né, que o Aníbal apresenta essa figura, né, que é a figura de Jesus, ele diz que nessa tela, né, nessa tela magnética, né, eles veem ali um colorido vivo, né, dessa imagem de Jesus, porque a gente vai lembrar a vocês que através da tela é como se eles estivessem vivenciando, inclusive eles sentiam um cheiro, né? Então, por isso que ele fala aqui de um colorido vivo, não é isso, Selma? Uhum. Então, aí ele continua aqui. As cenas descritas pelo expositor, que conhecera a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, mostravam circunstancialmente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral, lançadas aos ares da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem. Então, foi quando começou a ouvir, né, desde do nascimento de Jesus e todas as pregações deles, eles começaram a realmente a conhecer aquela figura ímpar, né, de Jesus. E ele fala assim, ele fala apelos amorosos de confraternização pessoal e social para a concretização de uma pátria ideal na Terra. Ele oferecia, por intermédio de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida, práticas sem precedentes, cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era a sua exaltação para a glória da vida eterna na unidade com Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero e namorado do cristianismo.
enquanto Aníbal narrava... Oi? Selma, nesse momento ali, né, consagrou para eles, né, a importância de Jesus e dos seus ensinos. Né? Isso assim, tomou um momento nesses espíritos que era, assim, seria o divisor de águas, né, na vida deles. Uhum. Então, Aníbal narrava fatos relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis. Iluminação. Víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de estarmos ouvindo proferir o Sermão da Montanha. Ele fala que até que, enquanto aragens perfumosas, né, eles sentiam o perfume, como a Júlia já tinha falado, né? Aí ele fala assim, de outras vezes eram as margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia, como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias e de seus favores dulcíssimos. Por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas da época as regras áureas da Boa Nova. Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo, ele Jesus, os caminhos da nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual professor emérito, cioso da clareza das teses expostas para a boa compreensão dos alunos. Então. Selma, a gente vê aqui, né, essa dedicação de Aníbal, né, se debruçando sobre esses espíritos tão endividados com a lei de Deus, né, mas com todo o carinho e todo o respeito, né, para que ele pudesse levar assim, verdadeiramente a palavra do mestre. Por isso ele fez essa projeção nessa tela, para que eles pudessem vivenciar os ensinos do mestre dados pelo próprio mestre. Né? Quer dizer, não era uma aula, né, de um professor, eles estavam vivenciando, por isso que eles viam Jesus, o colorido, sentiam o perfume daquela localidade onde Jesus estava no monte. Quer dizer, nesse momento foi o despertar dessas consciências, né? Exatamente. E aí, aqui mais interessante essa parte aqui que eles nos explicam, né? Para mim, uma novidade também muito bacana, que ele fala assim, assim foi que fomos informados de que não apenas a Terra recebera as alvíceras da Boa Nova, por meio de sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprouvesse. Uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que os do planeta. Ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal como na Terra, convertia homens a todos, estendendo mão fraterna e redentora. Bacana, quer dizer, mesmo até lá no plano inferior, ele conseguiu converter almas e transformá-las como seguidoras do Cristo, né? Bem, Selma, e aqui a gente vale lembrar, né, que Jesus ele veio para os doentes, né? Então, os doentes estão em toda parte, então, inclusive no astral inferior, né? E continua aqui,
Ele diz assim, igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente maravilhosos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens, mas que, no entanto, soara o momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Ele explica aqui por que, quando esse advento de Jesus não tinha escrita, Jesus foi falando. E depois que Jesus não estava mais no plano físico, os seus apóstolos, aqueles foram escrevendo. E com o passar do tempo também, aquilo era entendido de acordo com o entendimento da pessoa e, como ele fala aqui, e as traduções. As traduções eram sempre de acordo com o meu prazer. Quer dizer, houve uma deturpação por interesses humanos também, né, das mensagens de Jesus, né? Então, isso acontece e foi passando as traduções, né, os entendimentos, vamos tirar daqui, isso aqui eu não quero, corta isso, corta aquilo. Nós sabemos que teve alguns cortes na Bíblia, né, por interesses. Quer dizer, então, e ele diz isso aqui, mas que esse momento, como é que é? O momento da doutrina, dessa doutrina, seria devidamente alçada para conhecimento de todas as camadas sociais. Ele aqui se refere à terceira revelação de Deus aos homens, né, que era já fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre. Nós aqui entendemos a terceira revelação, que é o advento, o Espiritismo, que foi trazido pelo Consolador, que foi trazido não pelo homem, né, mas sim os próprios espíritos superiores que vieram com as mensagens através de Allan Kardec. Né? Quer dizer, não foi Allan Kardec que escreveu, ele apenas transcreveu as mensagens dos espíritos. Né? E... Deu um probleminha aqui na minha câmera, tá certo? Mas você está aí, né, Júlia? Eu sei que você está aí. Mas é por isso que a doutrina dos espíritos, né, por isso que ele fala aqui, ó, para isso a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor, né? Então, porque Jesus não falou que naquele momento ele não poderia falar muito mais, porque a gente não teria condição de entendê-lo, que seguiria o Consolador prometido. Então, esse Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos, que ela vai chegar, e já chegou, para todas as camadas. Não tem o que pode ou não pode ter contato com ela, né, Selma? Até porque, quando Kardec fez, para transcrever o livro, ele deixou claro que o livro ele era, além de religião, era filosofia, né? E... deu branco aqui? Filosofia e... Ciência. Não é para os espíritas, seria para todos que quisessem aprender, conhecer, né, a ciência do universo, do mundo, né, do que está à sua volta até. Não precisa conhecer lá fora, mas conhecer o que está aqui dentro, entre nós. Né? Ele deixou isso claro, mas a questão aí das religiosidades acabaram um pouco distanciando isso, prejudicando esse ensinamento que seria para todos, e não para uma camada um grupo de religiosos ou não. Né? O Espiritismo está aí para todos. Então, continuando aqui, ele fala assim, procurando, né, quer dizer, o movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas. A chamada terceira revelação, mas não era do que um intercâmbio ostensivo, está aí falando, né?
ostensivo minucioso de ideias entre os espíritos e a humanidade. Aí, né, confirmação. Subordinado aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. E depois ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos, pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé, e a reforma consequente dos indivíduos que submetiam aqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar a respeito da doutrina de Jesus Nazareno. Deixa até claro, né, Júlia, que ele fala que tudo que podiam suportar, porque a informação é muito grande e vamos dizer assim, o conhecimento deles era limitado. Não adianta você querer jogar muita informação numa mente que não vai ter condições de absorver aquele conhecimento todo de uma vez. Nós ainda não temos nem isso também até hoje, né? Essa condição, imagina eles. Selma, por isso que ele falou assim, naquele momento Jesus não podia falar muito mais, que ia trazer o Consolador futuramente, o Consolador. E a mesma coisa, eles ali não tinham condições também de saber mais, porque eles não tinham condições de entender muito mais. Então, quer dizer, era dentro da capacidade de cada um dali, né? Agora, a gente vê que o conhecimento foi chegando para eles, né? De alguma forma, através do quê? Desses ensinamentos passados ali. E a gente sabe que isso, aos poucos, você vai o quê? Ampliando sua mente para quê? Para que mais conhecimento você consiga ter, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertando, né? Exatamente. E Camilo aqui ele explica o seguinte, que muitos volumes complexos, delicados, precisariam escrever para que pudéssemos dar conta ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina, tem origem no próprio pensamento divino, e sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas. Um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Quer dizer, vai haver, assim, não terá mais essa doutrina, esse ensinamento do Cristo vai atingir a todos, todos. Quer dizer, não é que o espiritismo será o futuro das religiões, como fala, né? Não é o espiritismo. Como disse, isso aí é uma frase de Denis, né? De Leon Denis, que ele diz: o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Exatamente. Porque os ensinamentos que contém na doutrina dos espíritos são o conhecimento da vida, das leis de Deus. Por isso que ele fala incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino. Quer dizer, não é uma doutrina elaborada por homens. Exatamente. Kardec foi o codificador, mas essa doutrina é do próprio pensamento divino. Então, são leis universais, são leis imperecíveis. Então, é por isso que esse futuro das gerações será o quê? Com todo esse aprendizado, desse conhecimento de Deus, que vai chegar para todos nós, cada um a seu tempo, igual a eles ali, cada um tinha um pouco de conhecimento, iam conseguir suportar certos conhecimentos, não muito mais. E nós também somos assim, não é, Selma? A cada momento a gente vai tendo condições, né, de compreensão maior, né? Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Então, compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, daquele Saulo de Tarso,
O que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir, tal como se deu e as tradições narraram. Fala aí para nós, Julinha. Então, aqui nesse momento, Aníbal e todos os que estão ali estudando têm noção dessa transformação que está operando neles mesmos. Então, eles começaram a ver que essa transformação que se deu com Maria de Magdala, com Saulo, e ele falou, não, isso não era mito, isso aconteceu de fato, porque foi o momento que eles estiveram com Jesus e transformou a vida deles. E naquele momento eles também estão tendo contato com Jesus, né? Até muito próximo de Jesus, porque eles estão, através do telão, vivenciando as imagens. Tal como Aníbal viveu essas imagens quando criança. Então, essa transformação que estava tendo dentro deles foi a mesma transformação que de Maria de Magdala. Então, diz, não, isso não é mito, isso é uma verdade, a gente se transforma realmente. Né? Isso é tão lindo a gente ver isso, porque a gente vê realmente a transformação do ser, né? Divino que somos nós. Né? Então, ele diz aqui que foi apresentado a nossa compreensão naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que o homem teima em ofuscar-lhe a grandeza. Ele ainda continua aqui, compreendemo-lo e amamo-lo. Então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, aos quais havia séculos faltavam nos cabedais dos nossos corações. Selma, fé e esperança era o que faltou para esses espíritos que, nesse momento, se dão conta, se transformam diante dos conhecimentos divinos. Verdade. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços, da abnegação do nosso preceptor espiritual. Longos anos de dedicação, estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Eles tinham aulas, né, estudos e práticos também, né, através dos exemplos, e as aulas eram práticas, porque ali eles ficaram muito tempo, muito tempo nesses estudos. Fala, Júlia. O interessante é quando ele fala aqui, né? Boa vontade, a gente vai separar as palavras aqui que traz para nós o entendimento. Ó, boa vontade, esforços e abnegação. Quer dizer, então ali não foi dado nada para eles, né? Foi nada assim, fácil. Nada fácil, né? Quer dizer, aquilo ali foi através de quê? De esforços, de abnegação e de boa vontade. Né? Que aí eles vão tendo que oportunidade porque eles estão com vontade de algo maior na vida deles. Assim somos nós também, quando a gente se debruça a ter o entendimento fora da parte material, né? Porque somos espíritos, né? Num corpo, né? Não somos corpos. E essa é a grande diferença, né? Para que a gente possa entender que a gente tem que evoluir no campo da moral. Como eles, né? Porque aí os esforços, né? Vamos dizer assim, eles não ficaram só assistindo as aulas com telões, né? Vivenciando né? Toda a trajetória do Cristo, mas não foi só ali, andando, peregrinando junto com Jesus. Eles tinham que praticar aquilo que Jesus também estava usando como exemplo,
exemplificando a eles. Eles tiveram que fazer isso também. E aí é onde fala boa vontade, esforço e abnegação, né? Então, assim, a caminhada figurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos dos nossos cômpares, as quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante, que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar, vergados sobre envoltórios do desânimo. Não tinha mais como voltar atrás, né? Ah, está cansado, vamos deixar para depois? Não tinha isso, tá? Está confuso, está difícil? Não, ali, naquele momento, eles não tinham mais como voltar atrás. Era chegar, reagir e tocar em frente. Como ele fala aqui. Hein, Selma? Mas apesar de que os amigos que estavam ali também, né, que ele fala que esses cômpares, que são os semelhantes, os que estão ali estudando, muito deles eles viram que estavam assim, ó, turbando frente ao labor que deverá vir no futuro. Então, eles já estão ali, como assim, né? Estão como se eles fossem cansados, né? Desanimados diante do que eles sabem que vai ter pela frente de caminhado, que não vai ser uma caminhada fácil, não é isso? Exatamente. Então, é por isso que ele diz aqui, né? Só que naquele momento ele viu que não dá para parar, não é isso, Selma? Então, aí é que ele falou, reagíamos contra as ameaças de fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir, a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir. Enquanto a protetora voz da consciência nos advertia de que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Né? E aí, Selminha, chega ao fim hoje do nosso estudo, né? Quando ele diz aqui, né? Que a protetora voz da consciência os advertia do que todo esse ensinamento do mestre eles teriam que colocar em prática, né? Em ações para o quê? Como você leu ainda há pouco, né? Chegaria o quê? A perfeição, a melhoria moral, que era o que eles buscavam, né? Então, ele dizia que essa jornada se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos, porque eles sabiam que eles traziam, né, um passado de culpa, né? Só que não adianta você ter só culpa, é importante o arrependimento, o entendimento, se capacitar para quê? Para que eles possam retornar à carne, né, à reencarnação e saírem daqui o quê? Vitoriosos, né, Selma? E essa é a oportunidade que Deus dá a todos nós, independente de onde estejamos. Porque a gente viu aqui, como Selminha leu para nós, que Jesus foi, inclusive, no astral inferior, resgatar espíritos ali que haviam séculos ali em grandes problemas. Então, que nós estejamos conscientes do nosso papel como espíritos imortais, estando aqui na carne para o aprendizado. E eles lá, também aprendendo para retornar com mais segurança, para refazer o caminho para a perfeição de seus espíritos. Então, agora, como sempre, no final da nossa aula, a gente pede, né, por esses espíritos que, através da porta falsa do suicídio, saíram achando que estariam terminando com os seus sofrimentos. E agora arrependidos, né? Muito deles arrependidos, e outros tantos que ainda se arrependerão, mas com o amparo desses Espíritos do Senhor, por Jesus, por Maria, por essa falange amiga da Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós pedimos por todos esses Espíritos necessitados de luz, de amparo e de muito amor.
e que Deus tenha misericórdia de todos eles. E assim, Senhor Jesus, nós te pedimos, em nome de Deus, nosso Pai, e de Maria, sua mãe. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria Santíssima, a essa falange bendita de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos deu essa oportunidade de podemos assim, de conhecer, né, e poder passar adiante essa obra maravilhosa, de tanto aprendizado para todos nós. Que sejamos esses instrumentos de divulgação, né, de colaboradores, né, que essa falange continue sempre nos apoiando, nos orientando de bom caminho, nos inspirando para poder levarmos o melhor conteúdo possível a todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Que o nosso Pai nos abençoe durante a semana, que possamos seguir os ensinamentos de Jesus no nosso caminho, sabendo que nosso propósito aqui sempre é a perfeição. Abençoe nosso lar, nossas vidas, nosso caminho, nosso trabalho, nossos amores, que possamos estar sempre unidos num só caminho, num só pensamento, num só sentimento. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma boa tarde. Fala, Júlia. Graças a Deus, muito obrigada. Até a semana que vem, para mais episódios do livro. Uma boa tarde para todos, uma boa semana. Fiquem com Jesus, paz profunda a todos.